transporte ferroviário no Brasil. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco para analisar esse tema o Dr. Francisco Luiz Batista da Costa. Ele é engenheiro e diretor do Departamento de Planejamento e Avaliação da Política de Transportes do Ministério dos Transportes. Participa conosco da entrevista o jornalista Beto Almeida. Doutor Francisco, vamos avançar um pouquinho no tempo, né? Nossa linha do tempo aí. Queria chegar o período das privatizações, né? Por que o Estado desistiu de continuar Estado, investindo e gerindo, operando as ferrovias, ou desistindo ou recuando e abrindo espaço para a iniciativa privada? Os dados que nós temos aqui é que em 1922 o Brasil chegou a ter 29 mil quilômetros de linhas ferroviárias e que isso foi encolhendo, e hoje, por exemplo, nós estamos de novo nos 29 mil quilômetros. Quer dizer, o que aconteceu, por que se optou pela privatização e o que análise o senhor faz da privatização já decorridos tantos anos? Perfeito. Bom, primeiro a gente chegou a ter 39 mil quilômetros de ferrovias. E talvez esse seja uma das razões de que o negócio não estava dando certo. Porque grande parte dessa extensão não ela era antieconômica, ela não tinha viabilidade econômica. Como é muito natural, a administração pública ela acaba ficando mais suscetível a pressões de natureza política, que faziam com que a rede ferroviária federal, que depois que organizaram o sistema ferroviário nacional, que tinha várias empresas isoladas, foram organizadas numa única empresa federal. Isso foi na década de 50. A rede ferroviária federal ela era instada a manter em circulação trens claramente antieconômicos. Manter ramais em operação que com pouquíssimos, frequência de trens baixíssima, gerava então um custo de manutenção, um custo de operação que era absolutamente incompatível com o volume de receitas que ela oferia desse tipo de operação, né? Isso acabou... Mas desculpe interromper, só para eu entender o raciocínio. Quando o setor público atua num determinado setor, por exemplo, é o caso dos Correios, por exemplo, de bancos, por exemplo, o Banco do Brasil, o setor público atua, ele, assim, em alguns setores ele vai ser antieconômico, mas aquilo é compensado com outros setores que são econômicos. E ele faz, no resultado final, ele tem um resultado positivo. Isso não seria válido para o caso da ferrovia? A rede chegou a contar com um instrumento de natureza de política econômica em que ela seria, e eu reforço aqui, seria remunerada pela operação de ramais antieconômicos. Como grande parte da operação dela se dava em ramais antieconômicos, essa conta ficava muito alta para o Tesouro e o Tesouro atrasava o repasse ou não fazia o repasse. No final dos tempos, a gente estava com uma operação que custava, uma operação bastante precária, também porque a rede enfrentava as questões de natureza administrativa do órgão público, que é mais difícil de fazer compras, é mais difícil de fazer contratações, etc. E ela enfrentava, então, o déficit, porque o Tesouro Nacional acabava não integralizando as despesas relativas à operação de ramais antieconômicos, né? E ela não conseguia, com isso, gerar receitas. Era um círculo vicioso. Ela não gerava receitas, a manutenção ficava mais precária, e os ramais, manutenção precária, operação deficiente, menor atratividade para o mercado botava menos carga ainda, ela tinha que operar de novo. Tá? Então, isso era um círculo que acabou gerando que, no final, a gente estava com uma despesa, um déficit de quase R$500 bilhão anuais só para manter essa operação deficiente. Né? Só para as pessoas, os nossos telespectadores, terem clareza da situação, então, antes de chegar na decisão da privatização, né? Aquele momento das empresas estatais, doutor Francisco, antes de 90, a rede ferroviária federal respondia por 32% do transporte de cargas do país. A estrada de ferro Vitória-Minas e a estrada de ferro Carajás, ambas da então estatal Vale do Rio Doce, respondiam por 62%. E a Ferrovia Paulista, a FEPASA, com o senhor é oriundo, né, por 5%. Mas quais eram aí dos casos? O senhor já falou nas deficiências, mas será que não tinha acerto? Porque
Isso alavancou um grande avanço da economia também. Deficiências. Não, e as ferrovias, acertos que tinham mercado, como a Estrada de Ferro Vitória Minas e posteriormente a Estrada de Ferro Carajás, que eram da então estatal Companhia Vale do Rio Doce, sem dúvida, essas elas não sofriam o problema de ter que operar linhas e operações antieconômicas. O problema era na Refesa mesmo. O problema era na Refesa. O problema era na Refesa. Tanto que quem foi privatizado, depois a Companhia Vale do Rio Doce foi privatizada como empresa, né? Mas as ferrovias que foram privatizadas foram as ferrovias da Rede Ferroviária Federal e posteriormente da FEPASA. E, de novo, elas não foram vendidas. Há uma confusão do termo privatização. Quer dizer, a telefonia foi privatizada, as redes telefônicas foram vendidas a operadores privados. A malha ferroviária brasileira continua do Estado brasileiro. A operação foi concedida. E a operação foi concedida em troca de índices de eficiência e de segurança. É uma concessão. Então, é uma concessão, ou seja, ao fim do término da concessão, o patrimônio ferroviário, as vias férreas e os terminais continuam de propriedade do governo. Ainda é patrimônio público. Continua sendo patrimônio público. Assim, as empresas ganhadoras, né, desse processo licitatório, um processo licitatório. Foi um processo licitatório. A empresa ganhadora, ela era livre, inclusive, para suprimir alguns ramais antieconômicos. Exatamente. Algumas das... Porque essa é a razão que foi diagnosticada como uma das causas do prejuízo da rede. Era a operação de ramais antieconômicos. Mas, claro, tudo tem dois ângulos para serem analisados. E esse problema dos ramais antieconômicos, o que os editais de licitação na época, os contratos de concessão, que vigem até hoje, previam, é que as concessionárias tinham que atender metas de produção de transporte e metas de segurança. O que fizeram elas, então? Escolheram alguns corredores de carga maciçamente densa e com esses corredores operando bem, elas atingiam as metas. Agora, temos que ter claro que são concessionárias de um serviço público do transporte ferroviário de cargas. Então, como você colocou alguns minutos atrás, tem que operar o filé mignon e tem que operar o osso também. Então, o governo está estudando agora uma modificação do marco regulatório dos contratos de concessão. Isso está em debates agora, são vários aspectos que estão sendo discutidos, mas justamente no sentido de resgatar o sentido de prestação de uma concessão de serviço público. Prestação do transporte. Aquele usuário que quer transportar, ele tem que ter direito de transportar, mesmo que não seja o melhor interesse comercial da concessionária. Agora eu fiquei com uma dúvida aí, que é o seguinte: quando se decidiu a fazer essa mudança, as concessões, né, o Estado cede a empresas privadas, aquela equação que era deficitária, ela se alterou? Muito. Ela tornou-se muito superavitária? Não, eu disse, E o volume de transporte, Isso, o custo até porque do transporte, a empresa se concentrou onde era rentável. onde era o filé mignon. Não, mas, E extinguiu aquilo. mas independente Mas disso, extinguindo as outras. deixou de operar as redes. Deixou de operar. Mas, O custo para a nação talvez seja... Alguns municípios a nação ressentiam. nação pagava da ordem de 350 milhões de reais por ano para cobrir os déficits da rede que operava mal. Depois da privatização, a nação passou a receber 400 milhões de reais por ano, mais do que gastava, fruto do arrendamento. E o transporte melhorou. Quer dizer, na verdade, nós estamos aí com mais de 10 anos de malhas concedidas e a produção de transporte dobrou nesse período. Muitos ramais desapareceram. Mas muitos ramais desapareceram. Muitos municípios foram prejudicados nesse sentido. Mas a gente tem que... Não existe almoço grátis. Acho que na agenda econômica essa frase é muito né? Quer dizer, se a gente quer atender um município com um trem pequeno uma vez por semana, a gente pode atender. Mas alguém vai pagar para esse trem, porque a operação dele não se paga. Quer dizer, na verdade, o transporte ferroviário moderno, e em todos os países do mundo é assim, são trens grandes, de altíssima capacidade explica, né? E com fluxo de produção Os objetivos são diferenciados, né? O usuário da ferrovia quer um serviço eficiente e um preço bom. As empresas querem uma saúde financeira, obviamente, uma boa remuneração pela operação.
né? E o governo quer um sistema de transportes de modo a gerar melhorias sociais, melhoria econômica e que ajude no processo de crescimento econômico. Como conciliar essas três coisas? Para isso que o governo instituiu a figura da agência reguladora, né? A agência reguladora, ela deve ser aquele ente que equilibra esse tripé entre o usuário, o interesse do usuário, do cliente, o interesse da operadora privada e o interesse do país. Né? Realmente, o modelo que está vigorando hoje, o contrato deixou muito solta a questão de ramais antieconômicos, deixou muito solta a questão de que manter a produção de trens, circulação de trens, mesmo que não seja muito lucrativo, mas que tenha um equilíbrio, deveria manter. Eu me disse, eu sou da FEPASA, né? Era da FEPASA, a FEPASA não existe mais, mas a FEPASA, no final da década de 80, transportava mais carga do que a Malha Paulista transporta ainda hoje. E a FEPASA não tinha a carga da soja que hoje é da Ferronorte, que vai para a região produtora de Rondonópolis. Então mostra que realmente a Malha Paulista ela foi abandonada, mas por quê? Porque o contrato dava margem a esse tipo de interpretação por parte do concessionário. Exatamente esse é um dos aspectos que se pretende rever com o novo marco. Nós estamos fazendo essa revisão, um novo marco regulatório. E o que nós estamos identificando como um problema grave é de que, do jeito que a concessão foi feita, o concessionário ele é dono da via, da infraestrutura férrea, e ele opera o trem nessa interseção. Então é muito difícil que um terceiro qualquer possa trafegar ou possa botar carga naquele negócio, porque ele é dono da linha, ele opera o trem, geralmente ele está associado ao grupo econômico que tem a mina ou que está... Então é difícil você ter uma maior flexibilização do transporte, tá certo? Na razão disso também o transporte passageiro sofreu muitíssimo. O transporte passageiro não foi concedido. Ele não foi concedido. O que foi concedido foi apenas o transporte de carga. Mas foi bastante preterido, né? Em função não, ele não foi concedido então não tem ninguém que opere. E ele não tem atratividade, talvez. Não tem atratividade porque a frequência é muito baixa, o custo acaba sendo alto. Mas nós vamos também pensar nisso. Como? Por isso que o Milton Nascimento fez aquela canção Ponta de Areia. Linda canção. A ideia é separar a gestão da infraestrutura da operação ferroviária. Então você vai ter nos novos modelos de concessão que estamos estudando, e vamos estudar como é que vamos adaptar isso para as concessões ainda vigentes, um concessionário ele é responsável pelos investimentos na infraestrutura férrea. Ele tem que manter os trilhos, os dormentes em boas condições, os equipamentos de sinalização e segurança em boas condições. E outras pessoas, mais de 1, 3, 4, 5, 6, quantos queiram, vão ser os operadores do transporte, vão comprar locomotivas e vagões e vão pagar uma taxa pela utilização da infraestrutura que é daquele concessionário. Esse é basicamente o modelo que hoje está vigorando na Europa. Muito interessante, porque hoje, quer dizer, você tem as ferrovias, em geral, essa da empresa Carajás, da empresa da Vale do Doce. Isso, exatamente. Quer dizer, dividido pela empresa, né? O Gerdau tem a empresa dele, são corporativos. Quer dizer, ele não tem interesse nenhum em transportar a mercadoria de outra pessoa, de outro usuário. A exceção, esse é o grupo que controla a América Latina Logística, que não tem essa vinculação e por isso mesmo eles têm mais uma percepção de transporte de outras cargas. Eles estão fazendo investimentos no sentido de transportar mais containers, que é carga geral, que é carga de maior valor agregado. Então, mas essa não é a lógica do que nós vemos praticado em outros países de desenvolvimento ferroviário. A lógica é agora, é um modelo europeu que está dando certo na Europa, é exatamente o que se chama de separação vertical. Vertical porque você separa o trem do trilho. Você tem um concessionário do trilho, cuida do trilho. É da infraestrutura. Da infraestrutura. E você tem um concessionário que pode ser muito mais de um. Quer dizer, pode ser vários concessionários que operam trens em qualquer trecho. Porque hoje, por exemplo, é muito difícil você mandar uma carga... É como é no rodoviário, não é isso? Como é no rodoviário. Ou seja, nós estamos tentando dar ao transporte ferroviário um pouco da flexibilidade
que o transporte rodoviário tem, no sentido de que ele possa disputar com mais competência o mercado. Porque hoje, do jeito que foram consolidadas as concessões, é muito difícil um trem da LL circular na malha da MRS, que é outra concessionária, tá certo? Porque ele vai, no fundo, o trem da LL ele vai atrapalhar o fluxo da MRS, porque a MRS está com a sua operação consolidada, pega da mina, leva para o porto. Mas isso Aí vem um trem da LL que atrapalha. Então a gente quer justamente... Não é uma visão meio desintegrada essa, do Francisco? Nós pensamos, para pensar em um processo, um projeto de nação, por exemplo. Não, exatamente. População que precisa de transporte, é carente de transporte. Por isso mesmo que nós temos uma coisa dividida em algumas empresas que controlam. O senhor acha que o marco regulatório, então, quer dizer, ao definir, vai cuidar da infraestrutura e você vai cuidar da operação, você vai permitir essa integração que a Escoberto está preocupado. Exatamente. Essa integração ferroviária vai ser permitida, mas vai ser facilitada. A finalidade, e o ministro Paulo Sérgio Passa tem reiterado isso com toda a ênfase, a finalidade é exatamente essa. É exatamente essa. É você resgatar para o transporte ferroviário o conceito de malha, e não de corredor estanque, fechado para um só. Um só é um exagero, mas quer dizer, para um grupo de usuários que são clientes daquela malha ferroviária. Né? Então, agora, mesmo com o marco regulatório atual, a agência tem a finalidade, tem a função de fazer com que os concessionários cumpram a sua função de prestação de serviço público. E ainda esta semana foi colocado na página da internet da NTT um canal específico de acesso para aquele que queira transportar uma carga pela ferrovia e não tenha conseguido acesso à ferrovia. Quer dizer, porque a ferrovia diz, não vou disponibilizar trem. Que recurso essa pessoa teria, ou essa empresa? A agência tem condições de arbitrar a questão e fazer o concessionário... ou indenizar a empresa prejudicada? Não, ele tem condições de obrigar o concessionário a prestar o serviço. Então, Francisco, eu lhe pediria um minuto para a gente fazer o nosso intervalo. E no próximo bloco nós vamos analisar a questão dos investimentos e por que o Brasil não tem um trem-bala. Aguarde.